visão bem diferente do que eu tive. Eu tive de quem está usando a bacia. Ele pensou, além disso, ele pensou também como a empresa que poderá vender a proposta para ser o operador, né? E aí ele foi no foco da licitação e tudo mais. Espera aí que eu tô acompanhado hoje, o Lucas está agitado aqui. Mas vamos lá. E aí eu pensei um pouco regional e tentei trazer um pouco para o único tramo que não vai ser das águas do Camanducaia e do Jaguari regularizadas, né? Que é o tramo Centro-Sul, que são as águas do Jundiaí que vão fazer a transposição para a bacia do Capivari. O Jundiaí, apesar de todo o trabalho que foi feito nele nas últimas décadas, é um rio problemático, né? De qualidade e de quantidade. Que vai ser acrescido já uma vazão desses 400 litros que vem do Pavé Castro para Campo Limpo, que vai sair na ET de Várzea Paulista, que essa ET também não tem uma grande eficiência. Jundiaí está fazendo a reforma da sua ET, também é uma ET de tratamento secundário, e o manancial onde vai ser feito o lançamento, que é bem na represa do Córrego Fetá, ele é um manancial classe 2 com excelente qualidade, né? Que desce para o Capivari, que naquele ponto é um manancial classe 2, também de excelente qualidade, que vai abastecer diretamente Louveira e, está bem escrito isso na documentação, indiretamente vai liberar a água do Capivari para Vinhedo, né? Então, algumas das colocações são assim. E algumas são gerais, né? Como inserir no documento a obrigatoriedade, que é algo que não tem, de diminuição da possibilidade dessas captações no Jundiaí e também nas águas do Jaguari e do Camanducaia, como disse o Léo, quando não houver a vazão disponível, né? Também não está claro, a gente sabe que é legal, mas não está claro. Alterar o item referente ao plano de emergência e contingência para incluir a obrigatoriedade de participação dos operadores municipais, né? Isso também não está, e das defesas civis, desses municípios onde está sendo impactado pelo sistema adutor. Vincular a estrutura tarifária da água bruta à curva de eficiência energética projetada no estudo de viabilidade. O Sérgio disse agora que é uma concessão patrocinada, que o governo do estado vai custear tudo e os municípios que não são do Universaliza São Paulo vão ter ali seus 10 centavos ou menos, né, porque pode ter o desconto da licitação, e os que são do Universaliza SP, eles vão ter também o desconto, né, e também tem a curva de eficiência. Mas foi previsto, como bem disse o Dr. Rodrigo, a eficiência, a possibilidade de uso energético para geração de energia das represas. Porém, não tem o risco de frustração previsto na matriz de risco dos empreendimentos, né? A previsão da instalação e dos sistemas de monitoramento de qualidade e quantidade de todos os tramos, né? E aí, principalmente, eu foquei aqui no tramo Centro-Sul, mas isso vale para todo o sistema, né? Explicitar no edital os contratos de fornecimento de água bruta para os operadores, que eles terão prioridade, porque não tinha ficado claro na minha cabeça como seria para os outros usuários. Eu não lembro se eu escutei ou se eu li, que a indústria faria a conversa diretamente com o operador para captação, né? Mas não tem nada muito claro. Pelo menos no meu entendimento não tinha nada muito claro. A possibilidade de detalhamento de desconto para os municípios demonstrarem redução dos índices de perdas e melhorias da qualidade foi falado, mas eu não encontrei isso explícito no edital. E a concessionária alocar parte dos recursos para melhorias tecnológicas nas EPs. Também, como eu disse, focado em Várzea e Jundiaí, que é o pior desses rios que estão englobados no SAR. Criar um indicador de índice de qualidade de água bruta preservado, uma remuneração variável da concessionária seria atrelada não só à disponibilidade de água entregue, mas à sua participação ativa na manutenção da classe dos rios. E criar um instrumento de alocação dos recursos de preservação das áreas de nascente nos mananciais envolvidos, né? Também falando de todos envolvidos no SAR.
talvez aqui a gente possa mudar para a bacia como um todo, não só o sistema, né? Para a gente pensar aqui como o comitê sempre pensou, né? Da bacia como um todo, porque poder utilizar isso também não sei nem como seria o entendimento legal, no Corubataí, que diretamente ele não está envolvido, né? Acho que também o Quilombo não está envolvido e vários outros rios das nossas bacias não estão envolvidos diretamente no processo. Mas Jundiaí, Capivari, Camanducaia, Atibaia e Jaguari estão diretamente, pelo menos, muito bem entendido. E em resumo é isso, Denis. E obrigado pelo espaço. Eu agradeço aqui a nossa executiva, agradecimento pelas contribuições aí caminhantes. A gente vai fazer logicamente vai ter um compilado, né? As observações elas acabam sobrepondo, né? E a sugestão que vai ter sobre mananciais que acaba sobrepondo com opiniões e sugestões encaminhadas por outros membros, tá? Agradecendo aí, mas a gente vai fazer esse trabalho de compilação e montar um documento que vai ser encaminhado aí para vocês, tá? Então, Matheus Saran, nosso coordenador da técnica de saneamento, obrigado aí pelas contribuições aí, mais uma vez. A seguir, teria aqui as contribuições aqui, chegaram do Alexandre Vilela. Alexandre, que você quer que eu faça projeção? Você quer fazer uma... Se puder por em tela, fazer uma modelo aí, Matheus. Beleza, deixa eu ver aqui. Enquanto você coloca, até em virtude do horário. Eu só tomei a liberdade, viu, Alexandre, de pegar os considerandos que você fez lá, já está muito bem. Adiantou, né, o nosso serviço, mas assim, eu minimizei, dei um destaque mais nas questões relacionadas aos encaminhamentos, tá bom? Então, se você vê que achou diferente. Tranquilo, você é o chefe, você pode tudo aqui. Mas você é bastante breve aqui. Eu acho que só antes disso, né, Denis, acho que dizer que eu confesso que estava um pouco preocupado, porque se o prazo fosse dia 10, a gente teria um dia útil apenas para fechar esse documento, que seria segunda-feira, né? E aí estava imaginando que a gente faria um documento bem mais sintético, indo direto só a alguns pontos específicos, que não daria tempo de amadurecer um pouco mais o documento. Com esses 15 dias, eu acho que dá para a gente, né, abrir talvez mais um prazo, não estou querendo ir para os encaminhamentos, mas talvez abrir mais um prazo, para que aí talvez até um pouco na linha que o André colocou, separar em capítulos esse nosso parecer, porque tem coisas que são dúvidas, são perguntas, tem coisas que são posições, tem coisas que são pleitos, né? Inclusive, para a SPA, outros para a própria ANA e outros no âmbito da PPP. Então, acho que talvez a gente tenha um tempinho aí para poder organizar um pouco melhor e aí trazer todos esses aspectos, né? Então, eu procurei só 3 pontos, 2 estão aí em tela, eu não ainda, o Matheus colocou, mas do monitoramento, queria avançar só um pouco nisso. Primeiro, acho que o primeiro ponto, né, acho que é uma grande preocupação, porque principalmente a barragem do Camanducaia, agora como o Léo já colocou, na outorga inicial, já tem algumas premissas de operação, né? Mas acho que do mesmo jeito que a PPP está sendo feita, estima-se que o contrato seja assinado, né? Inclusive antes da conclusão das obras, para que quando as obras estejam concluídas e o enchimento aconteça, já haja um contrato, já haja um CNPJ operador, né, daquela barragem. Penso que também é preciso que já haja as regras operativas para esse operador operar a barragem, né? Embora, se não houver nenhuma regra operativa, vale aquelas condicionantes que já estão na outorga e basicamente, né, o pessoal das cidades trabalha isso diariamente, se eu não tenho regra, vale a regra geral, e a regra geral sai do reservatório o que entra. Então, se está entrando 5, vai 5, né? Isso nas calhas federais. Nas calhas estaduais, em tese vale o Q710, né? Mas, claro, falar de Q710 no Jaguari não faz muito sentido, porque é uma bacia regularizada e influenciada diretamente pelas cargas do Cantareiro. Então, o primeiro pleito é isso, desde já, do mesmo jeito que a PPP está sendo tratada desde já, e muitas das dúvidas que os colegas trouxeram e colocamos aqui, tem muito a ver com as regras operativas, principalmente essa que o André Elia trouxe da questão do Piracicaba, né? Eu acho que, desde já, eu não sei se aí vai ser criado um grupo de trabalho, não sei qual é o arranjo para isso acontecer, mas que a gente possa, desde já, construir essas regras operativas, para que quando no day after do enchimento do reservatório, a gente já tenha, ainda que seja uma regra operativa transitória, né? Porque todos sabem que uma coisa é os dados de projeto, a hora que você enche a barragem, tem que fazer aprimoramentos, né? Aprofundamentos, verificar se de fato tudo aquilo aconteceu. E claro, e aí em nome dos comitês, né, deles, até porque, como o comitê tem a responsabilidade da operação do sistema Cantareira durante o período seco, evidentemente que ter essa barragem no meio da bacia também traz impactos positivos e negativos, talvez, para essas descargas.
Então, é fundamental que o comitê, e aí até uma reflexão no comitê precisa ver do ponto de vista de responsabilidade. O comitê quer pleitear que também faça parte da operação dessas barragens, das descargas adjuvantes dessa barragem, que ele seja o protagonista, assim como é na regra operativa do Cantareira? Confesso que estou pensando alto coletivamente aqui, porque é igual hoje. Hoje quem decide é o PCJ, no Período Seco, os órgãos gestores dão o comando para a Sabesp, o operador, e a Sabesp vai lá e abre e fecha a torneirinha. Queremos esse mesmo modelo? Entendo que sim, mas é na regra operativa que a gente vai poder então, construir. Então, acho que isso é uma coisa muito importante, que seria um posicionamento que pleiteamos desde já discutir a regra operativa, embora ainda não seja possível contemplar todos os aspectos. Depois nós vamos ter que tratar de volume de espera, enfim, tem 1000 questões, mas talvez uma regra operativa inicial para start do reservatório seria fundamental, até para tranquilizar esses usuários que estão ajudantes, né? Limeira, Paulínia, Hortolândia, Piracicaba, enfim, todos esses que vão ser beneficiados, vamos dizer, não pelos tramos diretamente, mas sim pela descarga dos reservatórios. Eu acho que esse é o primeiro ponto importante aí. Claro, o que o Léo disse, vai ter que ser pensado do ponto de vista qual e quantitativo, com duplo domínio, ou seja, vai ser um palco com muitos atores, certeza, a construção dessa regra aí. Então, acho que esse é um primeiro aspecto importante. Então, esse é um primeiro pleito. No segundo, esse que você vai passar, o segundo, eu acho que até adiantei um pouquinho, também vai ao encontro de que vários dos colegas já colocaram, é um pouco da competência dos comitês e participação dos comitês do PCJ nos processos de outorga da APPP, ou seja, vamos chamar da outorgona, né, e dos futuros contratos. Eu acho que, assim como eu já comentei, né, inclusive há resoluções da Secretaria, há resoluções do CONSEMA, que trazem aqui para o comitê, tem lá o GT Empreendimentos, né, que olha os aspectos de recursos livres para todos os grandes empreendimentos, assim como outorga, né, várias outorgas do comitê, opinou, ainda que de forma construtiva, mas os órgãos gestores, de maneira geral, sempre em respeito ao trabalho do comitê, sempre incorporaram todas essas sugestões, assim como regras operativas do setor elétrico, enfim. Então, o comitê tem uma história de contribuir e, inclusive, ajudar que esses acordos, esses arranjos aconteçam. Então, acho que um segundo pleito que coloco aí para o grupo, para a gente avaliar se é uma posição coletiva do comitê, é que no processo da outorga macro, né, da outorga grande, como o Sérgio disse, o comitê também seja ouvido, né, assim como é do Cantareira, e também nos contratos depois, evidentemente o comitê não deseja, né, entrar nas questões contratuais, administrativas, jurídicas, quanto vai custar, né, eu acho que não é as cláusulas contratuais do ponto de vista, né, mas como o SP Água vai ser o interveniente, né, porque o contrato é entre as partes, entre o município e o CNPJ da PPP, mas a SP Água vai ser interveniente, como o Laércio colocou e os outros colegas colocaram. O comitê participar desse processo de alguma forma, assim como opina sobre todo grande outorga, acho que ajuda bastante isso a acontecer. E claro, alguém pode falar, bom, mas o comitê, será que vai ter time para poder acompanhar a velocidade, às vezes, de firmamento? Hoje o comitê já tem 60 dias para se manifestar sobre os EARIMAs. Tem cumprido esses prazos, né? E se não disser nada, significa tácita concordância. Talvez, até para dar segurança em relação a isso, quiser até encurtar esse prazo, não sei, é uma avaliação que a Secretaria Executiva até tem que fazer. Mas já dá essa clareza no sentido que, olha, o comitê quer participar desse processo, quer opinar nesse processo de forma obrigatória, ainda que consultiva, né? Não é uma opção do momento, vou ouvir o comitê ou não, ou seja, é importante esse tipo de coisa, até porque, como isso afeta diretamente a descarga do Cantareira, seria fundamental que isso acontecesse. Então, acho que esse também é um pleito aí para que a gente possa... talvez já no edital ter essa previsão, como o próprio Léo colocou. E por terceiro, que não está no texto aí, o Matheus acho que falou de monitoramento, né? Acho que também cabe aí um capítulo, um ponto sobre a implantação de postos, né? Ou seja, tem sido assim, algumas PCHs, inclusive tem vindo como condicionantes para algumas geradoras hidrelétricas aqui da bacia, que instalem postos, mantenham postos, que padrão esse posto vai ter, né? Do ponto de vista de calibração, de curva-chave, do ponto de vista de TI, para que seja compatível com nossa rede. Então, acho que tanto como o Matheus colocou, nos tramos, né, onde tem os tramos, e naturalmente na ponto de afluência das barragens, na defluência das barragens, até para ter uma auditoria aí da operação e ajudar na operação, e aí também talvez algumas estações automáticas de qualidade, aí claro, os pontos específicos, onde seria, se seria no espelho d'água,
se seria montante, até para poder calibrar se a UTR está fazendo o seu papel de melhorar a qualidade do rio. Acho que aí vão ter que construir quantos portos seriam, que pontos seriam, mas claramente eu senti muita ausência de um programa de monitoramento que permita essa conexão com a nossa rede de monitoramento qualitativa. E, claro, é ele que vai ajudar. O Matheus está dizendo, né, por exemplo, alguns gatilhos lá, quando tiver 120% daqui 710, acontece tal coisa, só tem um ponto de monitoramento confiável lá para dar esse gatilho ou não, né, assim como os aspectos qualitativos. Então, acho que esse é um aspecto que a gente precisava propor, que haja um programa, e, claro, isso significa custo de CAPEX, de compra dos equipamentos, etc., e custo de OPEX, né? Até o Léo é o maior especialista, eles têm esses custos até estimativamente. Mas acho que precisamos pôr um pouco dessa questão de monitoramento e que ele se integre à nossa rede e seja talvez uma condicionante já na PPP, claro, depois da outorga para o CNPJ da PPP, até porque, como eu disse, isso vai envolver custos de implantação e operação. Então, acho que são esses 3 pontos, só para em complementação com os colegas já. Tentei pôr só aquilo que ninguém falou ainda, mas eu concordo com os pontos que já foram colocados. Tá, ok, obrigado, Alexandre. Eu vou fazer um favor para você, depois do item 3, essa questão de monitoramento, se você quiser encaminhar ou quiser conversar com o Léo depois para a gente fechar, pode ser em cima das observações do Léo aqui, né? A gente encaminhar essa questão aí também, né? Até porque o PCJ ele tem seu lastro de experiência aí há anos aí, as questões relacionadas à experiência do monitoramento, né? Então, seria muito inteligente essa parte aí da utilização do processo. Então, não vejo que isso vá ter algum problema, né? Acho que é muito salutar essa proposta. A única coisa que eu queria abrir com os senhores aqui, né, sobre, aqui eu vou expor minha opinião do ponto de vista, né, que eu acho que essa regra operativa, ela tem que ser abraçada pelos comitês PCJ, a questão aí da regra operativa das 2 barragens. Se hoje você tem o sistema regional que vai tratar de forma integrada toda a segurança hídrica da bacia, não há por que você ter, no período seco, o PCJ participando das decisões da descarga do Cantareira e não participar também das decisões da descarga das 2 barragens. Então, isso é a minha opinião, tá? Então, eu queria até abrir aos demais aí, se alguém tem alguma contestação quanto a esse leito aí que o Alexandre está pedindo, tá? Caso alguém tenha alguma manifestação contra, alguma dúvida, por favor, manifeste no chat aí. Mas, com o decorrer do horário aqui, eu vou passar para as próximas recomendações aqui, tá? Então, Alexandre, obrigado aí pela apresentação, pelos encaminhamentos, tá? Na sequência, eu tenho aqui o Dr. Rodrigo Sanches, que eu fiz na verdade, o Dr. Rodrigo, ele encaminhou esse ofício para a CPP diretamente, né? E ele encaminhou com cópia aqui para os comitês. Eu tomei a liberdade de fazer um resumo, tá? Porque foi um ofício aí, mas o Dr. Rodrigo não sabia que você ia participar aqui da reunião, tá? Fiz esse resumo, mas já que você está aí presente, por favor, pedir para eu passar a palavra para você para fazer algumas considerações sobre o que você encaminhou. Não sei se eu posso projetar o resumo que eu fiz, espero atender a expectativa. Tá? Se quiser projetar o resumo, não tem problema, depois eu faço alguma contribuição, queria fazer algumas coisas adicionais que eu não falei nisso, pode projetar quanto deles. Tá, deixa eu ver. Então, aqui, doutor Rodrigo, tem a palavra, por favor. Basicamente, eu estendi, né, eu detalhei melhor o pensamento que eu coloquei lá na reunião do SAR, na segunda reunião do GT, que foi a questão de que a gente sempre discute que a questão do uso e conservação do solo, plantio, né, operação ambiental, ela deve vir atrelada a esses empreendimentos. Desde o início, quando essas empresas foram projetadas, não houve qualquer tipo de preocupação do governo do Estado em fazer um grande projeto ambiental, além do próprio barramento da recuperação ambiental do entorno, né?
Então, o que eu detalhei aí é um pouco da experiência que a gente já vem trazendo no CJ em relação ao que é a política de mananciais. Inclusive, na questão de eu solicitei material para agências, conversei com o João, só para ter algum elemento a mais, que é essa ideia de você fazer um levantamento do número de propriedades, fazer identificação de como que elas estão, fatores de perturbação, elaborar os planejamentos individuais, os PIPs, né, dessas propriedades, conseguir a anuência, né, convencer o proprietário a subir a anuência e ter um grande banco de dados que a gente possa anexar projetos sobre isso, né. Eu acho que, para mim, o grande gargalo que a gente tem na recuperação é justamente a falta de projetos de anuências de um trabalho coordenado, né? Então, a ideia é que esse levantamento hoje é feito, por exemplo, pela agência, no âmbito de um programa de mananciais, que ele seja feito pela PPP ao longo de um período. Então, assim, a PPP ela vai bancar esse levantamento durante, estimei, uns 18 meses, por algumas conversas com algumas pessoas. As áreas correspondem a áreas praticamente de 6, 7 municípios, pegando aí o Camanducaia, né? Eu delimitei como proposta a área de drenagem, efetivamente de contribuição, ou seja, a área da bacia que envolve um trecho aí da barragem de Pedreira até o Jaguari. Por que o Jaguari? Porque, no meu entendimento, o Jaguari para cima é obrigação da CETESB, da Sabesp, de fazer isso, né, no processo da LO do Sistema Cantareira. Então, eu delimitei uma área para que a proposta ficasse mais, na sua proposta, né, mas que ela ficasse mais delimitada, né, territorialmente, o Camanducaia até a divisa com Minas Gerais, e para que a gente consiga esse banco de dados. Depois, após todo esse levantamento, por prazo de 18 meses, também a obrigação da PPP custear semelhante ao que a política nossa de mananciais, uma unidade de execução, né, para que possa gerenciar esses plantios que advenham de terceiros através da anuência dos proprietários. Então, basicamente é isso. Eu queria apenas comentar que depois da nossa segunda reunião, né, expus essa proposta, eu fiz contato diretamente com a CEMIL, né, eu estive em reunião com eles segunda-feira para detalhar esse trabalho com a equipe da SP Água, junto com a equipe da CEMIL, para detalhar a ideia, mostrar o que vai ser feito, o que poderia ser feito, quais são os materiais que o PCJ já disponibiliza, para tentar que a gente consiga internalizar realmente essa ideia. E disse lá para a CEMIL, né, a Natália e dela, assim, que isso muda. Se a gente conseguir emplacar essa visão, que acho que é a visão de muitos aqui, né, a gente consegue talvez mudar essa lógica até da própria gestão do sistema de recursos hídricos, que sempre fica dissociada essa questão de obras de um planejamento ambiental mais abrangente, né? Então, essa questão eu estou tentando trabalhar em paralelo para convencê-los desse processo. Existe também já um levantamento da IP, da Amparo, sobre o Camanducaia, que nós vamos procurar pela SOS Mata Atlântica para conhecer esse projeto e tentar também, de alguma forma, inseri-lo junto aí nessa PPP. Então, a ideia é a gente ganhar esse grande monitoramento, ganhar, a partir da PPP, um grande levantamento de áreas territoriais aí, de toda a situação de contribuição, e depois, através de compensações de terceiro, de programas governamentais, a gente inicia a recuperação, mas mantendo um comando e controle através de um gerenciamento de informações, de trabalho de campo, que é o gargalo que a gente tem, que hoje, a gente sabe a dificuldade que a agência tem e a limitação financeira para contratar esse tipo de atividade, tá? E apenas para complementar um assunto que eu tratei lá na reunião, que foi apresentado na audiência pública de Campinas, né, na semana passada, o Vicente Andreu falou, né, que apresentou lá, que informou que ele fez uma representação na ANA sobre a questão da ausência de informação da ANA. Ele me mandou, inclusive eu recebi uma cópia dessa representação, e o que eu aproveitei essa oportunidade da reunião de segunda-feira com a CEMIL, né, e a SP Águas,
para solicitar que eles, com uma certa urgência, se antecipassem e fizessem essa consulta formal, né? Porque eu usei o exemplo do que aconteceu no Camanducaia, quer dizer, o antigo DAE ficou insistindo em se auto-outorgar, vamos dizer assim, e nós acabamos tendo que entrar com uma ação civil pública e paralisamos aí a obra mais de 6 meses, né? Hoje, se não tivesse acontecido isso, talvez a represa de Amparo já estivesse próxima ao enchimento, né? Tivesse com a obra meio quase pronta. Então, assim, isso foi necessário, porque havia um problema do ponto de vista legal, como pode acontecer agora, né? Então, eu solicitei que apresentei essa questão expressamente, porque essa equipe toda que está hoje lá na SPA não vivenciaram esse processo de paralisação lá de 2018, né, 19 da represa de Amparo, e eu falei, olha, não dá para ficar esperando, né, que a representação do Vicente tenha toda a tramitação. Você tem que, enquanto governo, procurar a ANA e fazer uma consulta, aproveitar, usando a própria representação deles, por caso, mas fazer uma consulta e solicitar urgência na apreciação, porque esse processo todo não corra risco de uma paralisação justamente pela ausência dessa documentação. Então, é só para manter esse grau de nivelamento de informação para todos aqui, né? Então, eu fiz essa solicitação lá, eles já estavam, de alguma forma, pensando, trabalhando nesse sentido, mas os caminhos que nós estamos trabalhando é nesse sentido. Tá? Obrigado, Helena. Obrigado, doutor Rodrigo, tanto pelas considerações, quanto pelas sugestões encaminhadas aqui para os comitês, quanto a essas ações aí que você fez, essa intervenção junto à SP Águas, aí, cobrando uma posição que aqui os comitês agradecem. Que a gente quer que as obras elas não atrasem de forma alguma, né? Elas são imprescindíveis aqui para a nossa bacia. Agradecer mais uma vez aí, doutor Rodrigo, pelas considerações, e aqui, acho que como secretária da Agricultura, a entidade que representa aqui dentro dos comitês, no final do ofício você falou sobre as questões do CAR e do TRA, né, do Programa de Regularização Ambiental. É um programa que ele é obrigatório para todas as propriedades rurais, né, isso tem que deixar claro, porém, assim, ele tem PRA, no momento que ele faz adesão ao PRA, ele tem 20 anos para fazer a recuperação ambiental da propriedade de forma escalonada, e a gente não tem esse prazo, né, para fazer isso aí, tem uma certa urgência nessas ações aí. Então, é bastante pertinente as observações que o senhor fez aqui com relação a essas atividades que a gente pode, sim, executar, inclusive, nos moldes aqui dentro da política de manuseio do PCJ. É só lembrar, Denise, assim, que esse prazo, a resolução que regulamenta o TRE, ela fala em até 20 anos. Né? Então, esse prazo ele pode ser diminuído através de um conjunto de decisões que inclui a decisão do comitê. Quer dizer, se a área tem importância estratégica de política pública, né, e de interesse público, esse prazo pode ser reduzido para 10 anos, por exemplo. Né? Então, acho que a gente vai ter que ainda, em algum momento, firmar essa posição, que 20 anos é muito longo. Então, ela não fala que em 20 anos, ela fala em até. Então, mas isso fica um outro momento só para fazer uma posição. Obrigado. Obrigado. A seguir, aqui temos aqui as contribuições do Francisco Larroz. Chicão, por favor, você está aí? Sim. Chicão, Deixamos para o colega Flávio Fortes Pênis fazer uma defesa. Por favor, Flávio. Ok. Olá, Denis, demais colegas aqui do GT. Só externar, né, Denis, a gente fez o encaminhamento, então, de contribuições aos comitês PCJ, que já tinham até ocorrido anteriormente. Essas contribuições, elas consolidam um pouco aí da manifestação e posicionamento de alguns dos municípios associados ao consórcio PCJ sobre as propostas, né, e alternativas relacionadas ao sistema adutor regional. Lembramos que parte dessas contribuições, ela inclusive foi mencionada, citada por membros do GT durante a segunda reunião do GT-SAR que ocorreu lá no CIESP Campinas em janeiro, diretamente ao Edgar, da Companhia Paulista de Parcerias, e a Natália Rezende, né? Então,
foram uma síntese, né, de várias contribuições que nós recebemos dos associados. Então, tem algumas questões de contribuição pontual operacional, como já foi até sinalizado aqui pela Nádia, pelo Matheus, aquelas questões, por exemplo, do tramo Centro-Sul, né, que tem aquela preocupação sobre o uso da água do Jundiaí em função da qualidade, até a questão do ponto de entrega, seria mesmo no córrego fetal, na própria calha do Capivari. Foi até apresentado uma alternativa conjunta que consta nessa proposta de contribuição que nós encaminhamos, né? Uma proposta conjunta do DAI Jundiaí, o SAI Louveira e a Sanebab Vinhedo, propondo aí, inclusive, uma outra alternativa de adutora do traçado Centro-Sul, aí, que faz incorporações do próprio Jundiaí Mirim direto para o Rio Capivari. São questões assim que seguem como uma contribuição complementar, né, Denis? Trazendo ao comitê, dentro do grupo do GT, contribuições que nós recebemos dos associados, né? Eu lembro que até na própria reunião de Campinas, a secretária Natália Rezende, ela manifestou, né, essa disposição por um diálogo com os municípios, visando a realização de alguma outra avaliação pontual, visando possíveis ajustes ou não. Então, segue nesse sentido. Dentro dessas contribuições que nós mandamos, nós tivemos também o posicionamento de outros municípios associados, sinalizando aí sobre a necessidade desse aumento de outorga, muito em função também do crescimento dos municípios. Então, o próprio município de Atibaia sinalizou isso, Valinhos, Jundiaí, Sumaré, Limeira, Vinhedo, Arthur Nogueira, e externando aí um pouco dessa preocupação sobre como que seria essa questão da quantificação da entrega de vazão incremental. Esses municípios até sinalizaram, alguns deles, já terem obras, né, de novas adutoras prontas, inclusive para receber uma possibilidade de ampliação de outorga, adutoras que já têm capacidade superior à outorga vigente hoje, né? Então, ficou essas dúvidas, né, de como seria essa contabilização. Então, tem isso nos textos, né, essa externação da preocupação dos associados. E aí, a própria proposta da PPP, ela já vem um pouco nesse sentido, né, listando vários desses municípios que, inclusive, manifestaram junto ao consórcio com uma reserva, uma cota, né, dessa água das barragens, né, como vazão incremental. E aí fica um pouco essa questão também. E as indústrias, né, elas terão possibilidade também de solicitar junto ao CPA ou ao SPA essa outorga incremental e firmar um contrato com a PPP ou não? Então, são, assim, questionamentos, né, que apareceram, né? Então fica aí o sentido de talvez o SPA Águas, a própria Companhia Paulista de Parcerias, trazer de uma forma mais clara, mais objetiva, como serão esses arranjos, esses contratos e quantificação dessa água perante essas regras operativas. E aí também a gente incluiu no material que foi mandado junto ao comitê uma contribuição complementar, né, que já foi inclusive manifestado por representantes nós do consórcio PCJ, o próprio Rodrigo Sanches também sinalizou isso na audiência pública, né, de apontarmos a importância, né, de que no âmbito da estruturação do arranjo da parceria público-privado, que seja avaliado a possibilidade da viabilidade da constituição de uma reserva financeira a partir dessas tarifas a serem praticadas, com a finalidade de alocação de recursos para ações, estudos ou projetos